vaso diante do teu altar, para uso santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, poder. Amém, 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 meus irmãos. Paz a todos. O tema aqui que eu vou falar para os irmãos é como alcançar a promessa. E, pastor, fica tranquilo que né, teologia da prosperidade, o qual eu tenho comichão de ouvido quanto a isso, eu não gosto, nunca eu sou eu pregando isso aqui. Amém. Mas como alcançar a promessa? Vamos ver que promessa é essa. Eu coloquei um ponto aqui, mesmo. Não sei se alguém lembra da pregação passada, né, que eu falei aqui das marcas de um discípulo de Jesus, e eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. E acho que eu falei por volta de uns 40 minutos, e lá no finalzinho eu citei um texto lá interessante, que Jesus vai falar, né, Jerusalém, Jerusalém, né, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos? Você se lembra? Uma galinha junto os pedinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Aí ele fui para casa empolgado, primeira vez que eu gravo aqui e primeira vez mesmo. E eu fui para casa, né? Perguntei a esposa aí como é que foi. Ela deu uns pontos lá, positivos, negativos. Enfim, sentei com a minha filha. E filha, viu o papai lá na frente, igual o pastor, viu? Pegando, ela, vi papai. Filha, o que você aprendeu? Fala aí, o que você ouviu da palavra? O que o papai falou? Ah, papai, o senhor falou dos pintinhos das galinhas. Meu Deus do céu, eu ali quase, já desse tamanho, já citando texto sem contexto, eu quase refutando ela, falei, mas tá bom, ela não está aqui, eu ia pedir para ela, preste atenção, filho, anota, então vamos lá. Então, meus irmãos, o texto aqui, texto base, está lá em Josué 1:8. Josué 1:8. Eu vou ler aqui na minha versão RC, revista corrigida. E mais uma perguntinha que eu faço aí para os irmãos aí. Quem ama a Bíblia? Quem ama a palavra de Deus? Amém. Amém. Poucos levantaram. Quem ama a palavra de Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos para o texto. Josué 1:8 vai dizer o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Então, só para a gente familiarizar com esse texto, né? Um texto anterior, que é Deuteronômio 34, Deus ele vai aparecer ali para Moisés. Moisés está lá na terra de Moabe, e Deus vai mostrar para Moisés os limites da terra. E ele vai dizer isso para Moisés, lá em Josué. Ele vai mostrar, mostrou Deus a Moisés, né, toda a terra de Gileade, até Dan. Aí ele vai citar ali Naftali, o território de Manassés, de Efraim, e ele vai percorrendo ali todo o mapa ali, Judá, e lá no final, Zoar. Deus vai falar para Moisés, está vendo essa terra, o qual eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, e falei o seguinte para Abraão, Isaac e Jacó: a tua descendência darei esta terra. Todo mundo conhece o texto, né? O texto vai seguir a gente lá para Gênesis 12, 28, 48, quem sabe da promessa. Só que Deus fala para Moisés o seguinte: está vendo? Te mostro essa terra. Esta é a terra que... vou ler aqui o texto. 34, Deuteronômio 34, versículo 4. Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, ali, depois dali, Moisés morreu, ali na terra de Moabe, e Deus direcionou outra pessoa ali,
o sucessor de Moisés, que é Josué, o qual a gente lê aqui o texto de Josué. Então, dentre várias coisas que Deus fala para Josué, dentre elas todo mundo conhece: ser forte e corajoso, não temas. Acho que umas 5 vezes Deus cita isso para Josué, né? Ser forte e corajoso. E dentre essas ordenanças me salta esse texto que Deus direcionando a Josué. E esse texto, meus irmãos, é uma determinação de Deus, é um compromisso que Josué tinha que ter, um compromisso importantíssimo para tomar posse da terra prometida, para conduzir aquele povo tão rebelde, tão ali orgulhoso, né, que Moisés sofreu com aquele povo ali no deserto. Então, Deus ele dá a direção para Josué. E essa direção é, como eu falei, extremamente importante. Então, meus irmãos, né, a gente tem diversos compromissos com várias coisas, com alguns com partido político, não deveria, mas alguns com time, outros com compromisso excessivo com o trabalho. E a partir disso, a gente vejo segundo esse texto, o Senhor nos convida, nos chama, não só Ele determinou a Josué, mas isso vale para todos, o maior de todos os compromissos, que seria o compromisso com a palavra de Deus. E segundo o texto, eu vejo aqui no texto pelo menos 4 compromissos que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Seria bom vocês anotarem. Esses compromissos resultarão em 2 abençoadas consequências, na verdade 3. Eu botei 2, mas eu lendo hoje isso, são 3 abençoadas consequências. Então, quais são os compromissos? Quais são esses 4 compromissos que eu tenho que ter com a palavra de Deus? Vamos lá. Primeiro compromisso, anota aí, o compromisso com a proclamação da palavra. Então, o primeiro compromisso que eu tenho que ter, compromisso com a proclamação da palavra. O texto se inicia dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Isso me lembra de um texto que está lá em Malaquias 2, Malaquias 2,7. O texto que está lá em Malaquias 2,7 vai dizer o seguinte: sabemos aqui que todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. O pastor está cansado de saber, estou careca de saber que somos sacerdotes. E vamos lá, Malaquias 2,7. Se somos sacerdotes, temos que observar esse texto, Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Então, o lábio do sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca pessoas têm que procurar a instrução. Isso tem tudo a ver com o direcionamento de Deus para Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, proclame a palavra, pregue a palavra a todo tempo, a todo lugar, a todo tipo de pessoa. Temos essa função. E isso também é uma ordenança do Senhor Jesus, né? O ide e pregai, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Não é isso? Então, temos essa função. Isso também me faz lembrar um texto que Paulo vai falar para Timóteo, séculos depois. Ele vai falar para Timóteo, está em 2 Timóteo 4,1. 2 Timóteo 4,1. Paulo vai falar o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregue a palavra, isto, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Mais uma vez, a direção, né? Pregue a palavra, pregue a palavra. E o segundo compromisso que eu tenho que ter com a palavra, qual seria? Vamos lá. Primeiro compromisso, proclame a palavra. Segundo compromisso,
eu devo ter um compromisso de meditação contínua na palavra. Meditação contínua na palavra. O texto segue, né? Não essa parte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite. Medite nele de dia e de noite. Isso também me faz lembrar do Salmo 1. Salmo 1 é bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante. Então, Josué, a direção que Deus deu a Josué não apenas é proclamar a palavra, mas sim medite na palavra. Então Josué, ele não tinha que falar os seus achismos, os seus pensamentos, os seus devaneios, ele tinha que pregar a palavra, tudo que estava ali no livro da lei. E esse ponto, irmãos, é interessante, né? Vemos que uma das melhores formas que temos para medir a importância de algo ou alguém para uma pessoa é vermos a quantidade, ou que não a qualidade de tempo que a gente gasta, né, dedicando a esse algo ou a esse alguém. O tempo, né? Se a gente gasta tempo naquilo, né? Se a gente diz que ama aquilo, ou como a gente está servindo na palavra, qual o tempo que a gente tem gastado na palavra, qual a qualidade de tempo que a gente tem gastado ali? Será que a gente tem separado o tempo, ou a gente esquece, simplesmente fecha a palavra e não lê? E você pode dizer também, eu amo a Deus. Beleza, mas quanto tempo você fala com Ele? Ele está em seus pensamentos? Você passa ali orando, não necessariamente ali de joelho, mas no caminho do trabalho, falando com Ele constantemente? Quanto tempo? Então, meus irmãos, é interessante. Se a pessoa diz que ama a Bíblia e não tem tempo para leitura, meditação, estudo, essa pessoa está dizendo, em outros termos, o seguinte: preste atenção, se você diz eu amo a Bíblia, beleza, só que você não gasta muito tempo para estudar, para meditar, para orar ao Senhor ali em prol desse objetivo, de aprender mais, você está dizendo o seguinte: eu tenho outras prioridades, outras coisas, outros compromissos mais importantes na minha vida do que a Bíblia. E a Bíblia, ela não faz parte do meu hall de prioridades. É isso que você está dizendo. Queira você ou não, aceite ou não, é isso. Se você não gasta o tempo ali para ler, para meditar, então você está dizendo que a Bíblia não é tão importante. A gente diz que ama a Bíblia, esse amor parece ser meio esquisito. Não é isso? Parece. E isso pode se estender a várias coisas na vida, né? Tipo um casamento, cuidar dos filhos. Se a gente não gasta ali um tempo ali, dedicando ali a nossa companheira, né? O companheiro, aos filhos, conversando ali, se a gente não gasta tempo, nós somos seres temporais, somos limitados, então temos que gastar tempo, temos que colocar isso como prioridade. E vemos que o texto diz o seguinte, né? Feliz, bem-aventurado, feliz aquele que medita de dia e de noite, ou seja, ele gasta tempo. Então, mais uma pergunta, não precisa responder, né? Quanto tempo a gente gasta lendo a palavra, meditando nela? E se a gente meditar na palavra, a gente orar ali Deus, pedir Deus direção, a palavra vai estar em nossos pensamentos, em nossas tomadas de decisões. A gente vai ter um norte, a palavra vai ser um elemento que norteador das nossas decisões. A gente não vai entrar em furada, a gente vai ser prudente. Então, leia a palavra, meus irmãos, leia a palavra, medite na palavra, tenha esse compromisso com a palavra. Isso me faz lembrar também que Paulo fala, né, em Filipenses 4:8, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Amém. Que interessante. Então, é isso que ocupa o vosso pensamento.
Então, se a palavra ela faz parte, ela é prioridade para mim, então eu vou ter boas narrativas, boas histórias, bons conselhos. A gente viu na coinonia, tem vários conselhos de provérbios, o pastor deu essa direção aí do livro de provérbios. Quantos conselhos ali tem ali para a gente, para nos direcionar, para nos dar prudência, que é a falta hoje de prudência de muitos cristãos hoje. Toma as decisões erradas, por impulso, compra coisas por impulso, e ali não tem prudência para calcular o impacto de uma decisão. E a palavra ela nos fornece isso. Eu vou dizer que é uma das bênçãos que a gente tem de ter esses pactos, compromissos com a palavra. E em terceiro lugar, terceiro lugar, qual o terceiro compromisso que eu tenho que ter com a palavra? Vimos que o primeiro compromisso, proclame a palavra, medite na palavra. Qual o terceiro? O compromisso com a prática da palavra. Isso é óbvio. Não adianta eu proclamar, eu meditar e eu não praticar. Então, o terceiro compromisso é o compromisso com a prática da palavra. Então, mais uma vez o texto, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer. Para que tenhas cuidado de fazer. Deus, aí, deixa eu ver aqui. Então, essa ordem que Deus nos remete é uma ordem que eu lembro também que Tiago, ele dará a seus leitores, lá em Tiago 1:22. Tiago vai dar a mesma direção, Tiago 1:22. Ele vai dizer o seguinte, Tiago 1, do 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Amém. Mais uma vez, olha que interessante. Então, devemos o quê? Proclamar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Amém. Certo? Amém. E se isso não acontecer, se a gente não praticar a palavra, a gente não vai conquistar a tal promessa. Sabemos que carregamos essa herança também. Aquela promessa que Deus falou lá para Moisés. Se lembra dessa terra? Ele mostrou toda a terra e falou: essa promessa, essa terra que sob juramento prometi a dar Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe que a gente entra nessa herança através de Cristo. Somos filhos de Abraão, segundo a fé. Todo mundo sabe. Então, se a gente apenas falar, meditar e não praticar, a gente não entra na terra prometida, na terra que foi prometida. O paralelo é esse. E outro ponto interessante, quarto compromisso. Então, qual é o quarto compromisso que eu tenho que ter com a palavra de Deus? E esse ponto agora é interessante. O quarto compromisso seria o compromisso com a totalidade da palavra. O quarto compromisso é com a totalidade da palavra. Mais uma vez o texto: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, a minha prática é conforme tudo quanto nele está escrito. Então, meus irmãos, Deus não nos autorizou a pegar aqueles textos, colocar em prática aqueles textos da Bíblia aos quais gostemos. Deus não nos autorizou a isso. Aquele texto de dupla honra, né? Aquele texto de prosperidade, promessas, isso é agora da segunda casa e tal. E quem também nunca pediu Deus sabedoria esperando riqueza, né? Quem nunca pediu? Lá que Salomão pediu, né?
o Senhor me dá sabedoria, aí Deus, então toma sabedoria, toma riqueza. E quem não pediu nesse intuito? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu vou levantar também. Quem não disse isso? Né? Só que aquele texto de amar os meus inimigos, bem dizer o que maldiz, orar pelos que vos perseguem, vos maltratam. Aquele texto de amar os nossos irmãos, às vezes, mesmo o irmão sendo mala, às vezes eu também fui um mala para alguém, mas temos que amar o nosso irmão, temos que amar. E aquele texto de amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela, o que a gente faz com esses textos? Então, meus irmãos, aí vai um recadinho para aqueles irmãos também, né, que a gente fala do reino, prega a palavra, e a gente sabe que um reino milenar, 1000 anos com Cristo na terra, e a gente sabe que a nova Jerusalém é bem no final, a gente sabe que a gente não passa pela grande tribulação, e a gente vê aqueles irmãozinhos, mas isso não importa, que vale o amor. O que a gente faz com esses textos? Uma vez eu perguntei a um amigo, pastor, ele falou isso, né? Isso não importa, o que vale é o amor, o que vale é ser salvo. Eu falei, pastor, o senhor faz planos de leitura da Bíblia lá na igreja? Ele faço. Isso, plano anual, não é isso? E no final tem presente. Legal, eu fico pensando, como é que é isso? Plano de leitura anual. Aí quando chega nessas partes, o que o senhor faz? Passa batido. Se isso não importa, não tem que fazer plano de leitura anual. Não é incoerente? É só não ler. Exatamente. Faz plano de leitura e alguns assuntos passa batido, ou não lê, ou não sei. Nem ele só me responder. Não, deixa isso quieto. E não é assim. Eu já ouvi que eu estava embriagado com a palavra. Ó. Embriagado, irmão, pastor, você está embriagado com a palavra. Isso aí faz mal. Tá bom. Enfim. E a gente vê também Paulo, ele vai falar lá em Atos 20 e 27, alguns anciãos ali, que ele estava pregando, ele está se despedindo em Éfeso. Ele fala o seguinte, Atos 20 e 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, meu irmão, o direcionamento que Deus deu a Josué e também a nós, não é só proclamar a palavra e nem meditar a palavra, é viver a palavra e na totalidade da palavra, é toda a palavra. A gente tem que amar todos os assuntos, todos os textos, todos os capítulos, todos os versículos. A gente tem que amar a palavra, né? Pegar textos isolados e criar doutrinas, é toda a palavra. E a gente vê o seguinte, beleza, e se a gente ter o compromisso, né, com a proclamação da palavra, com a meditação da palavra, com a prática da palavra e com toda a palavra, o que irá acontecer? E vemos que 3 abençoadas consequências, segundo esse texto, irá acontecer. Uma delas. Então, primeira consequência, uma vida próspera. Uma vida próspera segundo os padrões de Deus. Né? Eu me considero uma pessoa próspera. Não tenho um carrão do ano, moro de aluguel, mas me considero uma pessoa próspera. Tenho uma família abençoada. Tenho uma esposa, como diz Elisa aqui um dia, maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Saúde, proteção que Deus me dá, o Espírito Santo, a promessa de graça terra, meu Deus, eu sou próspero. Eu não preciso, eu sou muito contente com o que eu tenho, com o que eu sou, enfim. Então, prosperidade nos padrões de Deus. Então a gente vê, vamos ler. Eu falei, né, vida próspera, mas vamos ler. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. O texto diz isso, então farás prosperar o teu caminho. Qual a segunda consequência? Se eu tivesse esses 4 compromissos, qual a segunda consequência? Um comportamento prudente. Mais uma vez, eu estou sendo bem repetitivo, que isso é importante para a gente. Se a gente não tiver esses compromissos, 4 compromissos, é
essas três coisas não acontecem. Você não vai tomar posse da herança. Então temos que ter o compromisso, proclamação da palavra. Qual é o segundo? Meditação na palavra. O terceiro, prática da palavra. O quarto, totalidade da palavra. Então, vamos ler. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Na revista corrigida está assim: então prudentemente te conduzirás. E prudência é algo muito interessante. Que virtude interessante. E uma das lições lá do livro de Provérbios, a gente falou um pouco sobre prudência. Prudência é aquela virtude que a gente vê que algum irmão está passando por algum problema, a gente percebe de longe e a gente tem cautela de falar com o irmão. Se eu falar com o irmão de uma maneira, ele não vai interpretar bem, então eu prefiro me calar. A prudência, diferente da experiência. A pessoa experiente, ela fala e ela vê o que feriu, machucou, e ela tem experiência, ela guarda aquela experiência. Ela vai até nos orientar: não faça isso, que o irmão não está muito legal, porque eu já fiz isso e não foi legal. O irmão se exaltou comigo. Então o experiente, ele viveu aquilo, ele tem experiência, ele vai passar. O prudente, ele nem chegou lá. O prudente, ele já calculou: não, se eu for por esse caminho, eu não vou me dar bem, então eu nem vou, eu vou para o outro. Ele é prudente. Então, se eu vou tomar uma escolha, peraí, essa escolha aqui pode acontecer isso. Então nem vou tomar essa escolha. Eu vou fazer uma compra, sei lá, várias coisas. Essa compra pode me gerar isso. Nem faço. Olha que legal. E a gente vê que a falta de prudência hoje é dominante. Muita gente se atropela, fala de qualquer maneira. E isso no casamento, às vezes os filhos, maltrata os filhos, e os irmãos também, e várias demais coisas, compras erradas, falta de prudência, se endivida e tudo. E o prudente, ele calcula o impacto de uma decisão. Se eu for ficar comprando isso, enchendo meu cartão, o que vai acontecer? Bola de neve, então eu nem vou. Então não precisa a gente ser experiente, passar por tudo aquilo e não precisa. A palavra, o que a palavra diz? Se eu tivesse esses 4 compromissos, o compromisso, mais uma vez, com a proclamação, com a meditação, com a prática, com toda a palavra, o que o Senhor nos promete? Uma vida próspera e um comportamento prudente. Isso é interessante para os irmãos. Então, tem um texto interessante, está em Salmo 119, 100, que o salmista vai falar: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os seus preceitos. Não quer dizer que um idoso seja prudente em termos espirituais. Às vezes um idoso, ele é imprudente, ele tem muita experiência para contar, que ele passou por isso, e ele quebrou a cabeça e quebrou a cara em várias situações. Então ele tem muita bagagem para poder contar, para poder nos ensinar. Agora, a gente pode ter um jovem mais prudente que um idoso, porque ele guarda os preceitos, ele guarda a palavra. Então ele tem prudência. Ou seja, ele não precisa passar por diversas coisas ruins para poder aprender. Então, a Bíblia está repleta de ensinamentos, de boas histórias que vai nos aprender. A gente vai aprender a ter essa prudência. Certo, meus irmãos? Então, e outro texto também está em Provérbios 11, 12, né? O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente se cala. Provérbio 12, 16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Olha o prudente. Ele sabe que o que vai acontecer se ele falar certas coisas, usar certos termos. Ele percebe certos momentos que os irmãos não podem ouvir certas coisas, ele vai se calar, ele vai ser prudente, ele vai ter ele vai calcular aquilo ali, ele vai sair fora, às vezes não fala nada, ele sai fora,
ou dar uma palavra de consolo, de ânimo, que talvez pode ser recebido de mau jeito, um termo mal criado, mas ele vai se guardar, ele não vai instigar uma ira, não, ele é prudente. Então, meus irmãos, foi bem breve, bem simples essa mensagem, que a gente possa ter esse amor, esse verdadeiro amor à palavra, né? de estar lendo a palavra, de estar meditando, de estar pregando a palavra todo o tempo. E esse dia eu conversando até com o meu amigo Vinícius aqui, né? A gente, hoje, no nosso contexto de vida, a gente para numa festinha, a gente vê ali uma rodinha, a gente vai se aproximar. Se o assunto não é Bíblia, não dá para ficar perto, não dá. E a gente vê cristãos, irmãos nossos ali com assuntos futebol, assunto de várias coisas que não é Bíblia. E se tu entra em Bíblia, eles fogem, porque não tem conhecimento nenhum. E ali a gente se sente um peixe fora do aquário. É estranho. Então, assim, a gente que ama a palavra, quer estar perto de gente que está estudando, que está lendo, compartilhar ensinamentos. A gente aprende um com o outro, eu aprendo muito com meus irmãos. Cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova, não nova no sentido que a palavra ela tem diversas interpretações, não. A palavra que não me foi revelada. Eu li e a gente se deparou com vários textos assim, né? Herdar a terra para sempre. Quantas vezes a gente leu o Pastor Batido? Pastor algum irmão ali, ó, fazer a gente enxergar de outra maneira aquele texto. Então, meus irmãos, eu concluo mais uma vez, sendo aqui bem enfático, didático, e vamos lá, mais uma vez, o que a gente tem que fazer? Quais são os compromissos? Primeiro compromisso, proclamação da palavra. Segundo compromisso, meditação. Terceiro, prática da palavra. E quarto, totalidade da palavra. Não vamos fugir de nenhum texto, meu. Não vamos se preparar, vamos meditar, vamos se preparar, que a gente vai encontrar os nossos irmãozinhos aí, todo confuso, cheio de teologia, a teologia ramificando a doutrina, chutando para vários lados. O que a boca do sacerdote tem que ter? Guardar o conhecimento, e as pessoas devem o quê? Pedir orientação nossa, não é isso? Então, para isso a gente tem que estudar, dedicar, gastar tempo na palavra. Então, isso vai acontecer o quê? 3 abençoadas consequências. Eu falei de 2. Faltou a terceira. Então, a primeira é uma vida próspera, segundo os padrões de Deus. A terceira é um comportamento prudente. E a terceira é a conquista da promessa. Não é isso? Então, o final de tudo é a conquista da tal promessa, que foi o título da mensagem. Conquista da promessa. Então, os irmãos, guarde essa palavra no coração, guarde, anote, e que a gente possa viver isso, viver essa palavra. E os irmãos podem ficar de pé. Agradeço, foi uma breve palavra aqui, mas que espero que edifique a vida dos irmãos, e que a gente venha, vamos pedir a Deus, vamos orar ao Senhor, né? Eu não tinha, eu conto esse testemunho direto, eu não tinha vontade nenhuma de ler a palavra. Eu lia, não entendia nada. Eu li um texto e falei, meu Deus, não entendo nada. Eu tive que dobrar o joelho e chorar. E falei assim, eu quero entender, eu quero gostar. Me ensina a gostar. Eu fui bem sincero com Deus, eu não gosto de ler a palavra. Não gosto. A Bíblia, como o pastor fala, tem um sonífero, né? Você abre e começa a dar sono. E eu orei muito, eu pedi muito a Deus, Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender. Eu tiro de mim todo tipo de teologia, tudo que eu aprendi e jogo tudo no lixo. Eu acho que isso foi a diferença. Isso foi a diferença. Quando eu joguei tudo que eu aprendi nas denominações, eu não quero saber de nada. Eu estava numa crise, então eu ficava trancado no quarto direto, eu tinha operado meu joelho, e ali foi Deus que permitiu aquilo. E ali no quarto direto eu orava muito ao Senhor, pedia muito ao Senhor. Então peça ao Senhor, se você não tem vontade, seja sincero com Ele. Se eu quero ter fome da tua palavra. E aí nessa brincadeira, o Senhor, você quer? Então toma. E aí eu ficava o dia inteiro lendo a palavra, aí eu fui imprudente. Aí não lavava a louça, aí não lavava o banheiro, aí tomava pena porque eu estava lendo demais a palavra.
Eu tomava aperto. E eu não entendia, que é isso? Como é que me dá aperto? Eu estou aqui lendo muita palavra. Eu estou pegando aperto. Mas aí eu fui entendendo. A prudência, a gente tem que ter prudência em tudo, né? Não adianta ficar lendo e aí a prática. E ajudar a patroa. Tem que ajudar, tem que ajudar. Então eu fui dosando, separando um tempinho e tal, mas a paixão continua, mas não é mérito nenhum meu, Eu orei muito ao Senhor sobre dar vontade. E acho que eu tenho um tempinho também, até falar, eu orientei alguns irmãos que Deus também não nos autorizou. A gente tem nossos estudos, a gente tem amigos que estão estudando, tem os jovens que estão estudando, tem pessoas que estão tentando concursos e tudo, mas Deus não nos autorizou a largar a palavra de lado e se dedicar ferozmente a essas coisas. Qual foi a minha estratégia? Até orientei e falei com meus irmãos. Meus irmãos, a nossa prioridade é a palavra. Qual foi a minha estratégia? Que eu até falei para o pastor na última coinonia. Eu sou burrão. Eu era burrão, eu orei muito ao Senhor, eu não entendo nada, eu não consigo interpretar um texto, eu sou burro. Eu falei, Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu não quero gastar muito tempo com essas coisas não, olha a minha estratégia. Eu não quero gastar muito tempo com essas coisas, então eu vou estudar, Senhor, eu quero pegar com facilidade essas coisas seculares, para passar em concurso, e tudo, se eu quero pegar com facilidade, me faz aprender com facilidade, para eu não perder muito tempo e eu continuar a tua palavra. E foi assim, eu comecei a pegar as coisas com facilidade. Eu com 20 anos não sabia tabuada. 20 anos. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo na escola? Aí Deus me deu ali uma fome para estudar, que eu pedi a Ele, estudei, e depois passei no concurso, enfim, gabaritei matemática no meu concurso, física eu errei só uma, e não é mérito meu, repito, não é mérito meu. E aí Deus ele foi me dando isso, não fazendo eu perder muito tempo com essas coisas seculares. Essa é a nossa estratégia. Você vai estudar? Tem que estudar, claro, tem que almejar coisas grandes, novos empregos e tudo, concurso, tem. Mas não esquece da palavra, ser estratégico. Peça a Deus que eu quero aprender com facilidade essas coisas, matemática, geografia. Quero aprender com facilidade, quero dar uma lida. A gente já, na escola, a gente vê alunos que dormem e tiram 10 na prova. E como é que é isso? Facilidade. Tem gente que tem uma capacidade de ver uma vez só, o professor deu uma vez só e ele gabarita. Eu falei, eu quero ter essa facilidade, isso vai me ajudar. Só que não peça isso a Deus e deixa a palavra de lado. Então, cumpra os seus objetivos. Leia a palavra, estude a palavra. E as demais coisas você vai fazendo, você vai estudando, o Senhor vai te dando graça, vai te orientando, vai fazendo você vai passar, mas dê prioridade à palavra. Primeiro é o que? O reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas. O Senhor não providencia tudo? Então é isso, meus irmãos. Outra coisa, eu desconfio que a nossa geração é uma geração que terá mais rigor no fim dos tempos. Porque hoje a gente tem palavra no celular, que a gente pode pesquisar a palavra ali, ó. É muito fácil hoje refutar alguém, a gente pesquisa a palavra inferno, a gente tem um histórico gigantesco, a gente vai no original e tudo, a gente tem diversas traduções. Antigamente era uma fortuna para traduzir um pergaminho, era uma luta. Se alguém, muita gente é analfabeta e se conhecia alguém, o pessoal ficava maravilhado, quem proclamava a palavra, e hoje a gente tem tudo na palma da mão e a gente terá mais rigor. Eu desconfio que a gente vai ter mais rigor. Então, vamos amar a palavra, vamos pedir a Deus essa orientação de amar de verdade a palavra e meditar nela dia e noite. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então deixa essa palavra aí para os irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém.